E aí, galera esperta! Rogério do Céu, tá aquecendo o planeta. Está aquecendo. E aí a gente já viu em 2021, durante a aula, que foi das últimas décadas, o ano mais quente, das 6 temperaturas mais quentes da Terra, 2021 está englobado. Será que o aluno consegue lembrar quando inicia esse processo todo? Com certeza, a gente falou várias vezes aqui, né? A partir do processo da Revolução Industrial. A primeira revolução. Primeira revolução. E já começou detonando, queimando muito carvão mineral. Muito bem. Não é isso? Isso mesmo. Um poluente aí danoso à atmosfera. Vamos lá no quadro. Vamos lá no quadro, meu diretor. Aula 46.2, Rogério. Detona, Rogério. Tá contigo. Falamos sobre a diminuição da camada de ozônio, galera, durante a aula. Localizada, essa camada de ozônio, a localização na estratosfera, entre 15 e 35 km de altitude, cerca de 10 km de espessura. Então, a camada, qual que é a função? Proteger a superfície terrestre dos raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. E falamos que parte dessa radiação ela é importante para a manutenção da vida na Terra. Mas, a partir do momento que essa camada, que é a camada de ozônio, é comprometida, ela fica mais rarefeita e isso acaba contribuindo para uma entrada maior do UV, que é tão prejudicial à saúde do humano, à vegetação e os animais também marinhos e aquáticos. E, Rogério, essa figurinha ainda pede a gente aprender inglês, né? É isso aí. Olha aqui, Rogério, eu vou te perguntar. Rogério, o que quer dizer são, Rogério? É só? Eita, tô demais. Né? Earth, quer dizer o quê? Terra, olha aí, Rogério. O rapaz tá ficando... Ozone layers, quer dizer o quê? Camada de ozônio. Rogério, você tá fera demais, menino, até no inglês. Pois é, tá vendo? E aí, professor Jorge, nós temos toda uma questão da evolução da camada de ozônio e a gente falou que a partir de 1980, com uma reunião acerca da camada de ozônio em Montreal, começaram a discutir essa temática e gases que até então estavam prejudicando a partir de levantamento de estudos da camada de ozônio na década de 80, começaram a ser substituídos por gases menos danosos. Exatamente. E aí foi que houve o quê? Uma reconstrução, uma melhoria da camada de ozônio, diminuindo aquela rarefação que estava incidindo muita radiação solar sobre a Terra. Se essa atitude não fosse tomada, como é que nós estaríamos hoje? É muito incerto o futuro da Terra. Boa. E aí as consequências? Aumento do efeito estufa, o degelo. Muito bem, nas áreas polares, falamos da Antártida, né? Isso mesmo. Problemas de saúde, obviamente que quem vai pegar essa exposição ao sol, nosso organismo, será o primeiro a ser afetado, será a pele, é isso? Exato. Aumento devido ao degelo, haverá um aumento do nível dos oceanos e também haverá mudanças climáticas. Muito bem, que já ocorre, né, hoje na superfície terrestre. Beleza, falamos que o efeito estufa, ele é natural. Ele é, Rogério, ele é necessário. Com certeza. Ele é responsável pela manutenção da vida no planeta. Sem a presença dele, a temperatura seria muito baixa, em torno de menos 18 graus, que impossibilitaria a vida aqui. Falamos aí sobre o efeito estufa. Nesse esquema, os raios infravermelhos do Sol atravessam a atmosfera e parte dessa radiação é absorvida pela superfície terrestre e por isso que a gente tem aí esse aquecimento da Terra, senão seria muito frio. Só que nem toda a radiação ela é necessária para a Terra. Então, diariamente, o que acontece? Entra a radiação e ela acaba sendo refletida e voltando para o espaço, como está falando aqui no B. Isso, então olha só, Rogério. A tá beleza, né? Tá de boa. O B também? Também. O problema tá no C, ó, o C que não poderia acontecer. Com certeza. Aí a gente tem a radiação infravermelha
retida na superfície da Terra, é absorvida pela camada de gases de efeito estufa, que envolve o planeta, provocando o aquecimento da superfície terrestre da atmosfera. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui a camada, um exemplo, né? Era para sair uma grande quantidade de gás nessa camada. Deixa eu pegar aqui a borracha. Então, era para ter esses intervalos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mais ou menos uma canetinha para mostrar para vocês esse esquema. Então, vamos pensar que essa aqui é a nossa camada. Então, o gás está entrando sobre a Terra, mas ele acaba voltando, né, para a atmosfera. Mas a partir do momento que eu tenho muito poluente na Terra, essa camada ela fica preenchida por gases e acaba impedindo o quê? Essa liberação de calor para a atmosfera com mais facilidade. E aonde que vai ficar mais quente? Na superfície terrestre. Certo, professor Jorge? Certo. Meu desenho maravilhoso. Não, eu não ia falar nada não. Esse desenho tá só ridículo só. Mas deu para entender o esquema. Vamos lá. Dá, de boa. Ele quis dizer, galera, olha só, vou falar aqui pro aluno, aqui. Ele quis dizer que aqui, ó, é o espaço sideral, essa parte verde. Com certeza. E aqui é a atmosfera. E aqui, ó, essa parte que eu vou pintar de vermelho, ela diz que é a atmosfera terrestre, ó. Com certeza. Então, isso aqui, ó, ficou preso dentro da atmosfera. Aí aumenta a temperatura da Terra. Exatamente. Aí aumenta a temperatura de toda a Terra. Fechou. Vamos lá. Aí falamos do aquecimento global, falamos que essa casinha é uma estufa representando que essa concentração de gases acaba conservando mais calor e por isso a Terra fica mais quente. É o efeito estufa. E as consequências? Né? Embora imprevisíveis, a gente tem aí, ó, desaparecimento das florestas tropicais temperadas, mudanças na distribuição geográfica de algumas doenças que está ligado, falamos, com este efeito do último item aqui, ó, que onde o clima fica mais quente, pode ocorrer proliferação de insetos. Exato. Ok? Muito bem. Derretimento das geleiras, também vimos, obviamente terá o aumento no nível do mar. E falamos das temperaturas. Olha aí, ó, 10 países que tiveram recorde de temperatura em 2021. Foi o 6º ano mais quente já registrado na história da Terra. Inclusive, deu problema de morte. Pessoas morreram lá com esse excesso de calor. Beleza, galera? É isso, Rogério? É isso aí. Então, agora é com vocês. Aí na atividade, arrepia na atividade, já já a gente volta para fazer a correção. Valeu! Tchau! E aí, galera, voltamos aí para fazer a correção, né, professor Jorge? É isso aí. Então, de olho lá na tela para a gente fazer conferir se você realmente se deu bem nessa atividade. Questão 1. A inversão térmica é um fenômeno bastante conhecido nas grandes cidades como São Paulo e México. Além da falta de ventos, é correto afirmar que o acúmulo de poluentes deve-se a. Ao ar frio mais denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. B. Ao ar quente mais denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. C. Ao ar quente menos denso que não sobe, permitindo a circulação vertical. D. Ao ar frio menos denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. E letra E. Ao ar quente e ao ar frio que sobem, permitindo a circulação vertical. E aí, Rogério? Tranquila, né? Estava até falando sobre inversão térmica em aulas anteriores. Então, a alternativa correta é A, o ar frio mais denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. Exatamente. Embora seja um assunto que esteja relacionado com a questão da inversão térmica, isso também está relacionado ao aquecimento global. Com certeza. Muito bem. E as poluições atmosféricas. Qual é o gás considerado o grande responsável pela destruição da camada de ozônio? E aí, Rogério? Tranquilo, falamos durante a aula. Tem o CO2, né, que é o gás carbônico, HFC, hidrofluorcarboneto, e a C, professor Jorge? Clorofluorcarboneto. E a D? Metano. E
hélio. Não é professor de filosofia, não? Não, o helião é gente boa. Ele é professor de filosofia, galera, de vocês. Mas daí é o gás, né? Aham, é o CFC. É o clorofluorcarboneto, Isso. responsável aí pela essa destruição da camada de ozônio. Beleza. Isso aí tava mamão com açúcar, Rogério. Questão 3. A maior parte dos cientistas afirmam que existe uma elevada presença de dióxido de carbono na atmosfera, em virtude da queima permanente e cada vez mais intensa de quê? De combustíveis fósseis, de forma cumulativa. Olha só, Rogério. Além de dizer que está intensa a queima do combustível fóssil, ainda colocou entre vírgulas explicando mais ainda, que é de forma cumulativa. Isso quer dizer que vai se acumulando cada vez mais. Muito bem. Ok? Desde quando? Desde quando você falou na aula. Exato. Eu te fiz uma pergunta e você nem precisou dos universitários. Você respondeu que o aluno ia lembrar que isso é desde o início da Revolução Industrial. Muito bem. Então, esses combustíveis fósseis, vale a pena lembrar essa galera, né, professor Jorge? Uhum. São combustíveis à base, principalmente, das energias que vêm sendo utilizadas no mundo há muito tempo, desde a primeira Revolução Industrial, como, por exemplo, no primeiro momento, na primeira Revolução, carvão mineral, na segunda Revolução, petróleo. Então, combustíveis fósseis são carvão mineral, petróleo e gás natural, que são encontrados nas regiões de bacias sedimentares, que levaram milhões de anos para o seu desenvolvimento e são consideradas energias não renováveis. Beleza. Só lembrando Você essa falou galera. bonito demais, Rogério, agora. Ô, louco. Beleza, vamos lá. É correto afirmar, nesse contexto, é correto afirmar que as emissões de dióxido de carbono ocorrem em uma distribuição bastante uniforme, envolvendo com o mesmo grau de intensidade os diferentes países. Olha aí, apresentamos gráfico de países desenvolvidos no processo de emissão e também dos países subdesenvolvidos. Falamos em algum momento que esses países desenvolvidos e subdesenvolvidos emitem aí a mesma quantidade de CO2 para a atmosfera? E, Rogério, tem outro detalhe. E aquela situação que nós já explicamos também para o aluno, dele desconfiar daquelas informações generalizadas. Isso mesmo. Aquelas situações em que o examinador coloca uma pegadinha para você, sendo muito incisivo numa determinada colocação. É isso mesmo. É isso? Ele está dizendo ali, ó, que bastante uniforme. Então, quer dizer que é muito uniforme. Não. É isso? Com certeza. Então, o aluno tem que sempre desconfiar dessas afirmações muito exacerbadas. Exato, galera. É isso? Isso mesmo. Beleza, fica a dica sempre, né? Com certeza. Vamos lá? Vamos lá no quadro, meu diretor. Vamos lá na B. O que está falando a B? Os países altamente industrializados detêm tecnologias que permitem uma participação extremamente baixa. Olha aí, novamente Professor esse Jorge, exagero extremamente baixa na emissão de gases. e os gráficos que vimos durante a aula já respondem tudo isso aí. Sabia? Por isso que eu tô lendo e estou lembrando dos gráficos que a gente apresentou durante a aula. A C fala o seguinte: as emissões de gases possuem forte relação com o grau de industrialização dos países, sendo particularmente graves na América do Norte, na Ásia e Europa. D. América do Sul e a África apresentam baixas emissões de gases, permitindo afirmar que ainda não iniciaram o seu processo de industrialização. E letra E, os países mais industrializados não têm participação na emissão de gases. Ah, tá tranquilo. Vamos confirmar logo essa resposta aí, ó. Exatamente, olha só. A emissão de gases possui forte relação
com o grau de industrialização. Se o aluno lembrar que quanto maior for a industrialização do país, maior vai ser a emissão de gás poluente, ele vai acertar isso. Isso mesmo. E nós falamos isso em aulas passadas, inclusive nessa. América do Norte, Ásia e Europa. Fechou. Beleza? Ótimo. Vamos lá, questão 4, que já mostrou foi a resposta correta. Qual é a chamada ação típica do gás carbônico de fixar ou reter o calor na Terra? A. Inversão térmica você explicou, não foi, Rogério? Sim. O que era inversão térmica? É isso? Exato. Você explicou também o que era o smog. Em aulas anteriores. Exatamente. A poluição sonora, olha só, poluição sonora vai fazer mal para os nossos ouvidos. Exato. É isso? Aí ele não vai fazer reter o calor, Rogério. É isso aí. Potencial calorífero, olha só, Rogério. Não falamos nem nisso, né? Não. Beleza, então, mamão com açúcar, efeito estufa, até rimou. Rimou. Enem! Questão 5. Tá contigo, Rogério. Vamos lá. Segundo o cientista da NASA, James Hansen, a temperatura da Terra alcançou nos últimos 30 anos uma rápida ascensão de cerca de 0,2 graus Celsius, fenômeno esse que jamais havia ocorrido desde que acabou a última era glacial há 12 mil anos atrás. Tal aquecimento se explica, conforme o cientista, pelo aumento de emissão de gases do efeito estufa. São consequências do fenômeno de aquecimento global. Vamos lá. Devastação das florestas e savanas. 2. Redução do volume das geleiras alpinas e das calotas glaciais. 3. Maior possibilidade de formações de tempestades e ciclones, tanto no Atlântico Norte como no Atlântico Sul. 4. Redução da acidez das chuvas. 5. Transgressão marinha sobre parte das faixas costeiras. 6. Rebaixamento do nível dos oceanos e consequente expansão das áreas litorâneas. Ou 7. Aumento dos riscos de degradação dos ecossistemas coralinos. Vamos lá. Confirmar a resposta que apresenta apenas as consequências do fenômeno é A. 1, 2, 3, 4, 6 e 7. B. 1, 3, 4, 6 apenas. C. 2, 4, 6 e 7 apenas. A. D. 2, 3 e 6 apenas. Beleza, o aluno já viu a resposta correta. Já acertou aí. Muito parabéns. Bem. Rogério, essa aí não estava muito tranquila, mas é aquele lance que a gente já explicou. Que dá para pegar a eliminação, e por eliminação. Muito bem. Não é isso? Ele visse que a primeira estava errada, ele já ia sair cortando ali tudo que tinha um dizendo que era correta, né? Então tá certo. Tranquilo. Beleza, galera? Então, fechamos. A gente volta aí com vocês na próxima aula. Valeu, tchau. Tchau.